Agora, gente, nós vamos ver o vídeo que será tema do nosso próximo painel. Economia digital e desinformação. Os desafios do jornalismo profissional. En 30 secondes, l'un publie. Un autre partage. Un autre commente. Un autre commente et n'est pas d'accord. Ils se disputent. Des amitiés se brisent. La nouvelle se répand. Un autre crée une vidéo. Ils font un live. Envoient un message. Écrivent un long texte. Prennent capture d'écran. Commentent au café. Un autre se dispute avec celui qui commente au café. Un autre fait un t-shirt. Un autre crée un site web. On en débat dans un bar. Avant que tout le monde découvre que ce n'était qu'une rumeur. Jamais nous n'avons eu autant besoin de la presse. Muito bom. E ao darmos sequência ao primeiro seminário franco-brasileiro de rádio e televisão, convidamos para mediar o painel Economia Digital e Desinformação, Desafios do Jornalismo Profissional, o presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende. Por favor, Flávio. E convidamos também o editor-chefe de notícias internacionais do grupo TF1 LCI, Grégoire Philippe. A presidente da France Media Monde, Marie-Christine Saragossa. E o secretário da Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Vélez. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma honra mediar aqui esse painel com a Marie-Christine, que é a francesa que mais sabe falar português, porque ela canta Garota de Ipanema. Presidente da France Media Monde, uma amiga, e também o Grégoire Philippe, também grande amigo, tivemos aqui algumas vezes. E agradecer também ao secretário de Comunicação Social e Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Vélez. No início desse ano, em janeiro de 25, o ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, reuniu-se em Paris com o ministro francês Gérald Darmanin para debater medidas conjuntas de combate à desinformação, com foco nas ameaças à integridade de processos eleitorais e ao espaço público democrático. Esse compromisso bilateral já havia se fortalecido com a assinatura de novo plano de ação de parceria estratégica França-Brasil, publicado em março de 2024, que prevê em um de seus itens a defesa de uma ordem digital sustentável e igualitária, a promoção de conteúdos confiáveis e a luta contra o discurso de ódio online. Essas diretrizes se tornam ainda mais urgentes diante de um fenômeno que se tornou global, a indústria digital de desinformação. De escala industrial, ela alimenta discursos de ódio, polarização, intolerância e dúvidas sobre o funcionamento das instituições democráticas, especialmente a imprensa profissional. Quanto mais a mídia é desacreditada, mais terreno ganham as fake news, as bolhas algorítmicas e o consumo desregulado de conteúdo distorcido. Nesse contexto, o jornalismo profissional cumpre um papel essencial de certificador da realidade. Através de checagem rigorosa, de apuração criteriosa, ele atua como contrapeso às dinâmicas de desinformação, mas também se transforma. Exige-se hoje das redações uma atuação transversal, tecnológica e ágil, em permanente adaptação às novas lógicas de circulação de informação. Como nós estamos com o tempo um pouco apertado, eu vou iniciar aqui com uma pergunta para cada um. Uma pergunta para a Marie-Christine, uma pergunta para o Vélez e uma pergunta para o Grégoire Philippe. Eu começo para a pergunta para a Marie-Christine, o seguinte: frente ao avanço da desinformação em escala global, como a France Media Monde adapta a sua produção de conteúdo para manter a credibilidade e alcance em contextos diversos, incluindo regiões marcadas por tensões políticas e conflitos internacionais, e como garantir nesses ambientes
a integridade do jornalismo e a segurança dos repórteres. Marie-Christine, por favor. Donc je résume dans cette question ce que j'avais prévu de dire. Eu vou resumir pouquinho. Você... Eu gostaria de pedir se eu posso ter o discurso do ministro, que eu achei que é uma análise incrível do que está acontecendo. Eu queria agradecer também à embaixada por ter organizado esse seminário. Eu acho que na Europa nós vivemos numa ilusão desde a Segunda Guerra Mundial, a queda do nazismo, do stalinismo e, sobretudo, depois da queda do Muro de Berlim. Nós pensávamos que a democracia estava garantida e que a liberdade também estava garantida. E nós não acreditávamos que uma manutenção era necessária. A democracia é sempre um combate, é sempre uma vitória também. Nós temos uma série de guerras nas quais nós precisamos lutar e nós estamos numa guerra híbrida da informação. O ministro falou de uma fratura na sociedade. A desinformação como se fosse um dado intrínseco, econômico até. Mas certas pessoas utilizam a informação como uma arma mortal, mesmo comparáveis às armas de verdade. Então, nós temos um conflito aberto no nosso território, na Ucrânia. Também temos guerras no Oriente Médio, entre a Índia e o Paquistão. E, além disso, a arma talvez mais poderosa, porque nós temos um domínio menor, é da informação. Ela é utilizada de maneira deliberada e com dupla consequência, ou seja, uma fratura das sociedades democráticas que podem ruir, porque o ministro explicou muito bem essa questão da bolha, como ela se constitui, e também a questão da destruição da mídia. Tudo é feito para marginalizar a mídia. E toda essa questão dos algoritmos, a utilização opaca desses algoritmos que estimulam a difusão de informações que não são informações verdadeiras. Meta faz muito isso. E nós temos um grupo que com 21 idiomas, 60 nacionalidades, nós temos milhões e milhões de views nas redes sociais. E eu vejo o impacto da nossa produção. Nós vemos que muitas vezes há uma vontade de invisibilizar a mídia profissional e conquistar as redes sociais. Então, quando nós clicávamos no Meta, às vezes a gente chegava na France 24, agora a gente não pode mais sair da plataforma, eles realmente isolam os usuários. Além disso, quando nós pensamos no Elon Musk, no Mark Zuckerberg, que decidiram parar de lutar contra as informações falsas, antes eles investiam milhões nisso. Então, uma agência como a agência France Presse tinha mais de 100 empregos financiados para lutar contra a desinformação. Então, o fim desse financiamento, esse discurso invertido que nós reconhecemos pelo que disse o ministro, o Elon Musk, que diz que isso é um problema de expressão, liberdade de expressão. Tudo isso é feito para descredibilizar a mídia tradicional e nós estamos numa guerra híbrida mesmo contra as democracias em geral, a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Nos parece que chegou o momento de agir
de parar de fazer apenas prevenção. Nós temos que realmente lutar. E eu gostaria de agradecer o Brasil pela sua ação. O Brasil tem muita consciência das questões, dos desafios, como a Europa também. Nós, na nossa escala, nós organizamos com uma série de serviços de luta contra a desinformação. Nós temos na France 24 observadores no nosso grupo. Nós temos 5.000 cidadãos do mundo que fazem isso gratuitamente. E eles nos mostram coisas absolutamente aberrantes. E o que é importante é, quando nós vemos uma informação falsa, nós precisamos realmente ter a consciência de que ela é falsa. E nós temos uma série de instrumentos formidáveis na França, nós temos uma agência que nos ajuda nesse sentido, mas a partir do momento em que nós comprovamos que algo é uma desinformação, nós precisamos conscientizar as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. As nossas marcas são muito utilizadas pelos desinformadores e pela inteligência artificial. Recentemente, a France 24 anunciou a morte do presidente da Côte d'Ivoire. E, rapidamente, teve muita visibilidade e nós rapidamente reagimos dizendo que aquilo tinha sido uma informação falsa que utilizava a nossa marca. E então nós precisamos transmitir informação de qualidade e a inteligência artificial não é capaz de fazer isso. A inteligência artificial não está no terreno verificando a informação. Então nós precisamos nos organizar com procedimentos de urgência para lutar contra a desinformação. Como as outras mídias democráticas, muito mais do que na escala nacional também. Nós precisamos agir de maneira global e em vários idiomas. Nós trabalhamos com outras empresas de mídia internacional públicas. E nós trabalhamos com uma rádio brasileira nas últimas eleições em 2022 e nós conseguimos lutar contra uma série de desinformações que estavam sendo veiculadas e também com pesquisas falsas. Então, nós somos muito ativos. Muito bem. E o que eu queria dizer é que no nosso nível, nós podemos, e nós temos um papel preponderante, nós somos realmente um escudo democrático. E nós precisamos compor esse escudo da mídia profissional, do serviço público, mas também o setor privado. Nós temos aqui na França um setor privado excelente, né, como a LSI, e todas as mídias profissionais precisam se unir, mas os legisladores precisam agir. A Europa fez isso, o Brasil está fazendo isso, mas nós precisamos fazer algo na escala planetária. E precisamos também que as jurisdições falem sobre esse assunto e nós precisamos praticar essa conscientização com relação à mídia e à desinformação. Nós temos 4 milhões de alunos, nós formamos muitos alunos com os nossos correspondentes pelo mundo, nós temos 1.000 correspondentes pelo mundo. Nós temos que conscientizar os cidadãos, porque são eles que nós educamos e não os consumidores. Para nós, essa questão é uma questão democrática. A Europa, o Brasil, no mundo, tem certos países que não querem entrar nessa discussão. Mas continuemos. Nós não podemos ouvir lições dos defensores da liberdade de expressão, porque isso é o que nós defendemos, a liberdade de expressão. Marie-Christine, muito obrigado, muito bem colocado. E, ministro Schumer, a Marie-Christine gostaria depois de ter acesso à sua fala, que ela achou bastante impactante, por gentileza. Eu agora quero fazer uma pergunta ao Gregory Phillips, que é auditor-chefe de notícias internacionais do grupo TF1 LC1. Gregory, como editor de uma das principais redes jornalísticas da Europa e com a crescente descrença na mídia tradicional, e tendo a sua empresa forte atuação internacional e também da sua experiência como correspondente,
como você tem observado o impacto da desinformação na cobertura de eventos globais, principalmente como guerras e eleições? Muito obrigado pelo convite da embaixada. Você teve a gentileza de mencionar que eu fui correspondente, sobretudo em Washington, no primeiro mandato de Donald Trump. E, se eu me lembro bem, no início do primeiro mandato, a primeira porta-voz da Casa Branca tinha inventado o conceito de realidade alternativa. Né? Foi incrível. E o mandato terminou com a tomada do Capitólio. Então, a evolução da paisagem midiática nos Estados Unidos durante 4 anos foi algo que eu conheci. E isso me sensibilizou muito com relação a todas essas questões. Na France 24 e todas as empresas de mídia francesas, nós somos empresas profissionais de mídia, não é? LSI, TF1, nós temos 350 jornalistas profissionais que produzem informação de qualidade, como diria a Marie-Christine. E isso é mais caro, mas esse é o nosso papel. Algumas são empresas públicas e que também funcionam com meios privados. E o nosso objetivo realmente é dar informações corretas e verificadas aos nossos telespectadores. A situação hoje é de uma guerra da informação. Uma guerra em que nós estamos muito implicados. A guerra da Ucrânia, por exemplo, que está ocorrendo na Europa, é um exemplo bastante impressionante. Nós vemos todas essas informações sobre a máquina russa de desinformação e eles têm campanhas gigantescas de desinformação. E o nosso papel é muito importante, sobretudo no contexto dessa guerra, logo aqui na nossa fronteira. Nós tentamos, então, lutar contra essas informações falsas. Há algumas semanas, eu não sei se os nossos amigos brasileiros viram isso, mas durante uma viagem do presidente Macron para Kiev com outros dirigentes europeus, uma cena foi filmada dentro do vagão do trem. E tinha em cima da mesa um objeto. E o Emmanuel Macron viu que a câmera estava chegando, ele tinha colocado, então, esse envelope no bolso dele. E alguns minutos depois, essa imagem foi totalmente modificada. E com milhões e milhões de views, e sobretudo foram, sem dúvida, bots e russos, e eles começaram a falar que aquilo era cocaína, que ele tinha colocado no bolso dele. E o presidente francês, ele estava com outros dirigentes, nessas informações, desinformações, né, eles diziam que ele tinha acabado de tirar cocaína. É uma informação totalmente falsa. E hoje em dia há inteligência artificial, então a mesma imagem com uma colher que teria sido utilizada para tirar cocaína, enfim. Essa imagem foi vista milhões de vezes nas redes sociais. Isso é para mostrar o nosso trabalho também. Nós verificamos a imagem, nós temos verificadores formados, então nós vimos que era uma imagem falsa e que não era um papelzinho com cocaína dentro. Então, o que nós fazemos num caso como esse, um ataque de desinformação? O que nós fazemos? Nós dissimulamos, falamos sobre isso para dizer para os telespectadores, olhem, essa é uma fake news que foi divulgada nas redes sociais. Então, essa é a solução que nós adotamos. Para nós, é importante enfrentar essa realidade e dizer, olha, tem certas informações que estão sendo divulgadas e elas se tornam virais, mas elas são falsas. Então,
Nós nos questionamos todos os dias. Às vezes nós recebemos imagens que nem são tão importantes, mas nós estamos sempre presentes nas redes sociais, acompanhando o que está acontecendo em territórios onde nós não temos acesso. Gaza, por exemplo. Nós vemos tudo o que nós recebemos e verificamos as imagens que nós recebemos, porque nós somos obrigados a verificar tudo, para que nós não sejamos enganados por uma desinformação. Nós temos pessoas que foram formadas na LSI, na TF1, e que nos alertam. E nós, sempre que nós vemos uma imagem, nós pedimos que eles verifiquem. Essa imagem vem realmente de Gaza? Não é de um outro lugar? E essas pessoas fazem um trabalho de pesquisa muito importante. E depois há uma validação da imagem. Então, eu converso muito com as minhas equipes e eu digo para eles, nós também temos a nossa experiência do terreno, nós conhecemos a atualidade, então nós não podemos simplesmente acreditar no que nós recebemos. Então, todos os dias, nós fazemos esse trabalho, várias vezes por dia, tentando verificar essas imagens que são difundidas nas redes sociais, que são manipuladas e manipuláveis. Então, eu sou um velho repórter que comecei a fazer pesquisas e também minhas reportagens antes da internet. Então, não existia telefone conectado à internet naquela época. Hoje, as gerações mais novas cresceram, os jornalistas, os editores, os telespectadores, os ouvintes, eles cresceram com esses instrumentos. Eles recebem muitas informações o dia inteiro. E eles nem se dão conta de como o mundo mudou. Eles precisam ter essa consciência. É como eu estava dizendo no começo. Nessa guerra de informação, eu dei o exemplo da cocaína e do presidente francês, mas nós também tivemos muitos problemas com relação a diversos processos democráticos. Na Romênia, por exemplo, o primeiro turno foi anulado pela Justiça Eleitoral do país porque foi demonstrado que a Rússia tinha tentado influenciar esse primeiro turno. Então, são questões que são muito complexas. Há desafios democráticos. Então, nós, jornalistas, nós estamos todos muito conscientes, mas o grande público também precisa ter essa consciência. Gregory, muito obrigado, muito bem colocado, o que mostra o perigo da utilização errada da inteligência artificial, que é fundamental que possamos utilizar, porque é tecnologia, e principalmente o que é esse perigo da inteligência artificial mal utilizado e largamente difundido pelas plataformas. Muito obrigado. Eu quero fazer agora uma pergunta ao Wilson Velich, que é o secretário de Radiodifusão de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. O compromisso firmado entre o governo do Brasil e França, com foco no combate à desinformação e na integridade da informação, demanda políticas públicas integradas. Como o governo brasileiro está atuando para consolidar um ecossistema que consiga equilibrar liberdade de expressão, responsabilidade e sustentabilidade do jornalismo profissional? Antes de mais nada, agradecer o Flávio pelo convite para participar de mais esse evento, né? Já é a minha, acho que, quarta participação em eventos aqui da ABERT internacionais, nessas aproximações com radiodifusores de outros países, para a gente tentar identificar cada vez mais as nossas similaridades em termos de desafios, né? Agradecer também aos meus colegas palestrantes aqui, o Gregory e a Marie, e dizer que bem, toda essa discussão que a gente tem tido aqui nesse seminário e também nos outros que participamos, elas também se refletem naquilo que vivemos hoje no Brasil. E acho que é muito importante, Flávio, a gente colocar aqui que a montagem dos painéis ela foi muito interessante, porque no primeiro painel a gente estava falando de assimetria, né, regulatória, nessa dificuldade gerada pela assimetria regulatória,
E agora, quando a gente está falando de desinformação, em esse novo ecossistema digital, as dificuldades relacionadas ao jornalismo, isso se conecta muito com o primeiro tema que foi abordado. Porque, vamos falar que no Brasil, a gente tem um abismo gigantesco de regulação entre a radidifusão tradicional, que é um serviço que é previsto na Constituição Federal brasileira, que é um serviço que é prestado diretamente pela União, por meio de consignatárias da União, nossas TVs públicas, ou por meio de concessões públicas, né, que tem uma lei super rigorosa, decretos. Muito recentemente, o Ministério das Comunicações ele é responsável por definir as regras, né, as regulamentações para o serviço de radiodifusão. A gente fez um trabalho recente de consolidar mais de 100 normas, mais de 100 portarias do Ministério das Comunicações em um único documento, né, mas então, só para vocês verem o nível de regulação desse serviço no Brasil. Hoje ele é um documento com mais de 500 artigos, né, supera em muito aí a quantidade de artigos da própria Constituição brasileira. Então esse é um trabalho que a gente tem feito lá no Ministério das Comunicações para tentar, ao longo de mudanças, tanto em decreto quanto nas nossas portarias, para desburocratizar esse serviço, tentar trazer, né, essa simetria entre a radiodifusão tradicional e as plataformas digitais, né. Por outro lado, nas plataformas digitais, elas operam hoje praticamente sem regulação, né, e quando a gente fala num serviço prestado sem regulação, a gente está falando num serviço prestado sem o devido enforcement, né, sem a fiscalização de que aquele conteúdo que está sendo disponibilizado, está sendo passado para o usuário, para o consumidor brasileiro, ele está sendo checado, verificado, né, muito diferente daquele serviço que é a radiodifusão, que é um serviço prestado por meio de concessões. E aí, o que acontece é que as grandes empresas, as grandes plataformas, as big techs, elas acabam se transformando em intermediadores, né, da transmissão do conteúdo, e esses algoritmos que são utilizados para divulgar essas informações, eles acabam gerando um efeito de bolhas informacionais, né, porque aquele conteúdo, para aquele tipo específico de usuário, ele pode assim, tem determinados conteúdos que geram mais interesse para aquele tipo de usuário. E usando aquela palavra, né, da palavra da vez agora, eles geram um maior hype. E esse hype é o que gera o maior número de visualizações. E isso gera uma segmentação daquele conteúdo, né? Então a gente acaba separando muito e gerando uma informação muito segmentada, muito direcionada, né? E isso acaba por atrapalhar muito o debate, né? Então, obviamente, isso facilita muito a disseminação de informações falsas, né? Porque eventualmente as informações falsas são aquelas que geram maior sensacionalismo para aquele público que está recebendo aquele tipo de informação. Da mesma forma, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela é uma ferramenta super útil, né? Ela tem um potencial imenso para a população mundial, mas ela também, por outro lado, ela tem um potencial muito perigoso de disseminar informações falsas, deepfakes, né? O que a gente tem visto é que é cada vez mais fácil gerar um deepfake hoje, né? Hoje qualquer um de nós, utilizando uma ferramenta de IA generativa tradicional, consegue gerar um vídeo que pode promover um deepfake. E isso, para a gente enxerga obviamente, no Ministério das Comunicações, né, no nosso ministro Frederico, presidente Lula, a gente enxerga com bastante preocupação. Então, acho que o importante, né, do ponto de vista do governo, é promover, sim, um debate amplo sobre a regulação das mídias, sobre como a gente pode promover o direito conexo, né, e a remuneração pelo conteúdo jornalístico. Essa é uma coisa muito importante também, a gente falar que aquele conteúdo que é gerado por essas ferramentas, né, da radiodifusão, né, que são jornalistas preparados, que fazem checagem de informação, eles depois também são reutilizados sem nenhuma remuneração em cima desse conteúdo. Então, acaba que esse conteúdo ele não gera as receitas para quem efetivamente trabalhou para gerar aquele tipo de conteúdo.
Então, o Brasil ele tem muito acho que aprender também, com o próprio exemplo francês. A França, salvo engano, foi o primeiro país a transpor a diretiva da União Europeia relacionada aos direitos conexos, já em 2019, com a Lei 775, salvo engano. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas isso já traz para a gente, no nosso país, aí, uma jurisprudência, né? Então, um caminho a ser seguido. Vocês já, obviamente, estão aqui enfrentando os desafios por conta dessa atuação, né? Dessa transposição da diretiva da União Europeia, já com ações judiciais relacionadas a isso, mas é um caminho que todos nós teremos que percorrer. Então, em termos de governo, assim, eu acho que não é uma ação só do Executivo, mas que deve envolver também, obviamente, o Congresso Nacional, né, na produção da legislação que vai tratar desses assuntos, e a gente pode citar o PL 2630, a PL 2370, que obviamente tratam sobre essa questão de remuneração de conteúdo jornalístico. No governo federal, a gente tem tratado de educação midiática, né, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por meio da Secretaria de Políticas Digitais, ela tem como competência a discussão relacionada à educação midiática. Nós, no Ministério das Comunicações, temos tentado trabalhar basicamente na desregulamentação do setor, né, para a gente tornar esse setor menos burocrático, menos cartorial, e que a gente consiga fazer com que o setor ele consiga prosperar, né, sem tantas amarras. E, por outro lado, promover a inovação no setor, né? Então, são algumas das coisas que a gente tem trabalhado no Ministério das Comunicações, né? E, obviamente, o Judiciário também está se atendo nisso quando discute, por exemplo, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, eu acho que são ações conjuntas que vão trabalhar nesse sentido. Muito obrigado, secretário. Nós estamos com pouquíssimo tempo aqui. Eu vou agradecer a participação dos nossos panelistas, mas vou passar rapidamente a palavra para a Marie Cristine, que ela esqueceu de dizer um ponto sobre inteligência artificial. E voltamos rapidamente. Merci. Obrigada. Eu acabei esquecendo de dizer que a palavra economia digital faz parte do assunto. E a minha colega da France Télévisions me lembrou que os estudos dizem que 50% da publicidade irá para as redes sociais. Eu gostaria de dizer também que a inteligência artificial é um roubo à mão armada do trabalho dos jornalistas. Porque quem treinou os bots em termos de informação? Os famosos prompts, as perguntas que são realizadas com relação à atualidade. Quem está no terreno, na Ucrânia, trabalhando? Quem está na fronteira entre a Índia e o Paquistão? São jornalistas que arriscam suas próprias vidas. E o que eles trazem como informação é utilizado sem nenhum escrúpulo pelas redes sociais. É um roubo. Não tem nenhuma remuneração das pessoas que estão botando suas vidas em risco para ir buscar as informações. Aqui também tem uma questão econômica incrível, a distribuição do valor. Além disso, eles revendem as licenças para os jornalistas. Não somente eles roubam as informações, como depois revendem a um preço alto. Enquanto que foram os jornalistas que fizeram esse trabalho. Outra coisa, quando você faz um prompt, quando você pergunta, não é um motor de pesquisa, é um bot inteligente, com inteligência artificial generativa. Ele responde sem dizer a fonte, ou seja, a mídia desaparece. As pessoas que fazem as perguntas nem sabem o que é uma mídia, nem sabem que isso existe. Eles têm a resposta simplesmente. Então, os algoritmos nos dão invisibilidade, mas os nossos conteúdos são utilizados. A gente fala para um cachorro, faz o que eu estou querendo, você não é um ser humano. A BBC fez uma pesquisa dizendo que 70% das perguntas para a IA sobre seu próprio conteúdo, a IA pegava o conteúdo da BBC e 70% das respostas eram erradas, com alucinações. Então,
Então, tudo isso é muito perigoso. Não podemos deixar o tempo passar, é preciso regulamentar, é preciso sancionar e precisamos remunerar aqueles que criam valor. Era isso que eu tinha esquecido de dizer. Muito obrigada. Eu agradeço a participação. Perfeito, Valentina. Você está coberta de razão e precisamos com urgência regulamentar e não deixar, é função da imprensa tradicional, não deixar que saia a versão de que regulamentar as plataformas, regulamentar a inteligência artificial é exatamente você não ter liberdade de expressão. Jamais tem uma coisa a ver com a outra. É necessário, nós não estamos falando em regulação e nem em restringir, nós estamos dizendo em regulamentar. Isso é fundamental. Muito obrigado, Barrettini, muito obrigado, Gregory, muito obrigado, Wilson Wellist. E continuamos aqui agora, acho que com o Dominique voltamos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Agradecendo aí a participação brilhante de todos os debatedores. E antes de encerrarmos com a palestra do sociólogo Dominique Volton, vamos a uma pequena homenagem a esse gigante do fotojornalismo mundial que nos deixou há poucos dias. Podemos dizer que o franco-brasileiro Sebastião Salgado ficará para sempre na memória afetiva de quem conheceu sua paixão, sensibilidade na arte, de mostrar as várias faces da vida humana. Por isso eu peço a todos 1 minuto de silêncio. Grande mestre Sebastião Salgado, quem todos vamos ter muitas saudades. E agora eu tenho o prazer de chamar aqui no púlpito um outro mestre para conduzir a palestra Desinformação e Desafios da Sociedade Moderna, com o sociólogo especialista em ciências da comunicação, Monsieur Dominique Volton. Por favor, monsieur. Merci, messieurs. Bonjour. Bom dia a todos e a todas. Vou ser breve por conta da diferença de fuso. Desde sempre eu me interesso pelo Brasil e pela América Latina, porque eu fui formado numa época em na França, a vida intelectual e política, com todos os golpes de Estado na América Latina, era muito centrada, focada na América Latina. E a América Latina, infelizmente, hoje em dia não está mais na moda aqui na Europa. Em todo caso, eu criei uma revista chamada Hermès, de comunicação política, e o 4º número eu escrevi sobre a eleição democrática no Brasil, a primeira, com Fernando Collor e Lula. Foi a vitória de Fernando Collor. E me diziam, por que você está tão interessado pelo Brasil? Mas, na verdade, eu sempre me interessei pelo Brasil, porque os brasileiros são um pouco loucos. E é até agradável isso. Os franceses se acham racionais, na verdade eles também são loucos, são só os britânicos que mostram a sua loucura com um pouco de perversão. Um britânico é sempre um perverso. Mas o meu pai era inglês, então posso falar. Eles têm uma elegância um pouco perversa. Isso é educação, na verdade. Mas, bom, no CNRS, eu publiquei 2 números da minha revista Hermès, um sobre o olhar do Brasil,
com relação à América Latina, e um segundo número que se chama América Latina, que é um continente imaginário, que é uma questão de problemas de comunicação na América Latina. Enfim, foi muito traduzido no Brasil, eu adoro o Brasil, adoro a América Latina em geral. Então, vou ser breve. Há anos e anos eu escrevo sobre a comunicação muito mais do que sobre a formação, por uma razão simples. O conceito de comunicação tem que ser salvo. Comunicação é a mensagem, a relação. A gente diz, olá, bom dia. E quando você diz algo a alguém, você passa da informação para a comunicação. E aí, então, é a desordem, a comunicação. Todo mundo quer comunicar. E é claro, essa comunicação às vezes é falha. Todos querem comunicar e a negociação é necessária. O mais complicado entre informação e comunicação é comunicação. Os problemas políticos também são problemas de comunicação. E o que é interessante com que tudo que foi evocado hoje pela manhã é que a informação se torna uma questão política. Eu prefiro, como pesquisador, dizer, uma vez que pensamos e falamos da questão da informação, teremos uma outra coisa a salvar, que é muito mais importante do que a informação, é a comunicação. A comunicação é paz e guerra. Nós não estamos de acordo, não tentamos negociar. Se conseguimos negociar, coabitamos. E é o que a Europa faz de forma excepcional. 27 países que se detestam, que não tem nada a dizer um para o outro. A gente é cheio de estereótipos e temos também muita má fé. Mas há 60 anos construímos a Europa juntos. E isso é um sucesso político, pacífico. A Europa é um bom exemplo. No meu idealismo, eu me digo, no dia que a América Latina encontrar todos os vínculos que ela tem com a Europa e, da mesma forma, a Europa com a América Latina, teremos uma força política extraordinária. Aconteceu isso entre as duas guerras mundiais, e depois nos anos 60. E depois, de uns anos para cá, a relação não é assim tão boa. Eu passei um tempo escrevendo um livro com o Papa Francisco. Mesmo que sejam ateus, leiam esse livro. Ele era crítico, selvagem, até mal educado, um argentino, um italiano. E os seus avós foram imigrantes de primeira geração. Eu fecho depois o parêntese. Eles não conseguiram pegar o barco de Gênova para a América Latina. E olha só, o primeiro barco que eles perderam acabou afundando, perto de Buenos Aires. Imaginem, se eles estivessem no barco, não teria havido o Papa Francisco. Vai ser mais difícil com o Papa, com o novo Papa. Vocês têm dois papas. Ele é americano, mas não é tanto assim. São dois papas de ira. A comunicação é detestada. Todo mundo gosta de informação. As pessoas falam comunicação, é influência, manipulação. O homem é perverso. Todos querem mentir, todos querem seduzir. E a história mostra que isso não funciona. O público, o receptor, a pessoa mais importante do mundo recebe mensagens, milhares de informações e, na maioria das vezes, ela bota de lado. E tem uma grande teoria que é falsa, mas que existe há 90 anos, que é a seguinte, que diz que somos manipulados pelas mensagens que recebemos. Não, a gente resiste. Mas existe uma contradição. Detestamos a rádio e a televisão, e foi um erro, porque era um projeto democrático da história da humanidade. Detestamos isso porque dizíamos o público vai ser manipulado pela mensagem. E todo o pensamento crítico dizia, não, é preciso ter mídia de massa, televisão, rádio. Marie-Christine sabe disso muito bem. Quando houve a fragmentação, individualização, disseram, isso é progresso. Mas estávamos a individualização, a morte do vínculo social, porque a rádio, a televisão e até antes disso a imprensa escrita
faziam vínculo social. E a questão política que vai voltar hoje com a atomização, a segmentação da informação é a seguinte: a internet, as redes sociais, o que faz com que ainda seja possível ter uma vida social, um vínculo social. Trata-se de uma relação, uma política. E hoje tivemos no século XX, que foi o triunfo da informação, da mídia até a internet. E no século XXI estamos no terror da manipulação da informação. E também o que descobrimos do ódio dos outros através da comunicação. Nós não nos amamos uns aos outros. E com a globalização, a questão do respeito da diversidade cultural é uma questão ainda mais grave do que falamos aqui hoje. O ódio do outro funciona super bem. Todas as guerras são um sucesso. Precisamos salvar a informação e salvar a comunicação, ou seja, reduzir o ódio de uns pelos outros. E, pelo menos, impedir que o ódio leve à guerra. Não podemos separar informação e comunicação. Precisamos pensar do ponto de vista teórico a todos os dois. Escrevi mais de 30 livros, defendo os jornalistas, mas eu sempre critico também um atalho intelectual. O jornalista diz: nós somos sérios porque produzimos informação. Ok, excelente. Mas aqueles que fazem comunicação, não. Eles manipulam, eles influenciam. E eu falo para os jornalistas, quando escrevem um texto, tentam ser claros, querem ser compreendidos, não é? Eles dizem: sim, então, vocês estão comunicando? A comunicação é tentar dizer algo para alguém. E também é preciso escutar quem ouviu, né? E escutar a sua resposta. A expressão é só a primeira parte da comunicação. Dizemos algo para alguém. Essa pessoa não se interessa. Ele diz: não estou interessado. E você não ouve. E toda a nossa... Passamos a vida procurando comunicação. Quando a gente chega na Terra, quando a gente nasce, será que alguém nos espera? Não, isso não é garantido. E quando vamos embora, alguém nos acompanha? Nem tanto. O que procuramos durante a vida inteira é o amor do outro. É por isso que é preciso pensar em informação e comunicação juntos. Então, agora eu vou voltar para o assunto. É verdade, eu adoro a América Latina, eu adoro esses brasileiros loucos, e eu também gosto de informação e de comunicação. Então, vou ser breve. Não temos mais tempo, mas escrevi muitos livros. Bom, enfim. Para um pesquisador, é interessante. Hoje a gente escreve livros que não são nem comprados nem lidos. Não há mais leitores. Eu escrevo livros pequenos para tentar interessar as pessoas, mas ninguém se interessa. Está todo mundo no telefone. Plá, 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 scroll, scroll. Então, eu entrei na vida intelectual com um amor incrível dos livros. Escrevi tantos livros para tentar encontrar leitores. E quando a gente é um pesquisador original, as pessoas não compram seus livros. Mas isso não é uma razão para parar. Já temos que continuar, assim como jornalistas. Em 1977, eu já não sou muito jovem, né? Escrevi um livro, chamava A Informação Amanhã, da imprensa escrita às novas mídias. Falávamos das novas mídias. Imagina, em 1977, o problema é o mesmo hoje. Os jornalistas enfrentam dois antagonismos. Sou menos pessimista do que há 3, 4 anos, porque acho que tem uma conscientização global de todos esses desafios do mundo digital. E mesmo que a Europa tenha feito uma regulamentação, tenha sido a primeira, mesmo que os europeus tenham uma certa dificuldade às vezes, haverá também uma mudança, não só na América Latina, como no Oriente Médio. Mas há problemas fundamentais. Para ser pesquisador é preciso ser idealista.
Se você não é idealista, você é um empresário, um homem político. O homem é uma bobagem total, mas, enfim. Há 5 minutos de amor na nossa vida. Às vezes, alguns encontros. Enfim. Não, vamos em frente, vamos em frente. Então, há 2 adversários para os jornalistas, a política e o público. É paradoxal, não é? Nem vou falar da política, precisa de um estatuto internacional dos jornalistas. O número de jornalistas que morrem nas guerras foi evocado pela Christine. É preciso um estatuto internacional e uma proteção. Isso é obrigatório. Precisa aumentar o número de jornalistas, bem como a gente precisa aumentar o número de médicos. Aqui, a gente nunca admite que há falta de jornalistas, como a falta de médicos. Então, a regulamentação. Por deontologia, a mídia tem que parar com a concorrência entre si. A mídia tradicional e de redes. As pessoas vão enlouquecer com a velocidade da informação. Um dia haverá uma recusa dessa velocidade. É uma batalha política que a mídia tem que levar adiante entre si. Não adianta concorrer para ser mais rápido um que o outro. Um exemplo. 80% das informações que circulam no mundo são informações negativas. Guerra, morte, traição, tudo é negro. Eu nem entendo como nós, cidadãos comuns, aceitamos receber só catástrofe 24 horas por dia. É preciso ter boas informações. Amores, sucesso, projetos. Mesmo que haja só 30% de boas informações, poderíamos mudar muitas coisas, não estaremos submetidos à violência. As fake news seriam mais fracas, porque o gênio da fake news é a sua perversidade. Por que a gente gosta de fake news? Porque somos todos perversos. Mentimos todos. Dizemos, sim, temos que salvar a informação. Mas, em meia hora, vai ter uma fake news circulando e a gente vai correr atrás. É como uma droga. Somos viciados. Sim, a gente gosta de fake news. Por quê? Porque a fake news, ela atinge o lado obscuro do homem. A gente dá 2 euros para uma pessoa, um pedinte na rua. A gente fica feliz em fazer uma boa ação. Então, cada vez que fazemos uma boa ação, isso nos traz felicidade. Então, por favor, a Europa e a América Latina se aproxime da Europa e não dos Estados Unidos, porque somos primos, temos interesses em comum, temos uma cultura comum. Insisto, porque eu gosto muito das línguas romanas. Somos 1 bilhão de pessoas que falam uma língua de origem latina. É muita coisa, não é? 1 bilhão. Na América Latina só tem 2 latinas, sem contar com as línguas indígenas que foram massacradas. Então, temos um potencial incrível. Então, outro problema é o público. Claro, o ideal da democracia. O público não é um anjo, também não é um anjo politicamente. O público gosta das fake news, mas também é o terreno da democracia. Em primeiro lugar, é preciso ficar numa posição de equilíbrio. Os jornalistas mais elitistas no mundo não fiquem muito próximos da política, porque senão o público, vocês vão perder credibilidade. Uma vez que o público não tem mais confiança no jornalismo, acabou. Perdi o fio da minha ideia. Puxa vida. Então,
O público é perverso, mesmo que seja o campo da democracia. O jornalista não pode ser o amante do poder político. E também não pode ser o amante ou a amante do público. O jornalismo é uma profissão que tem muito a ver com a pesquisa. Ninguém gosta da gente, mas o que a gente diz é um olhar diferente com relação ao mundo. Os jornalistas não podem estar nem muito perto do público. É uma posição inconfortável, nem do poder público. Nas universidades nós temos a distância, mas para vocês é um horror, é a guerra 24 horas por dia. Por exemplo, ontem na Polônia, até 2 horas da manhã eu recebi informações positivas, mas, no entanto, o que aconteceu na Rússia com os aviões que foram bombardeados, isso foi imprevisível. Quero dizer que o público é perverso, porque ele quer informação, ele quer morte e sangue, mas também ele quer boas informações, ele também quer ficar tranquilo. E são os jornalistas e os políticos que podem administrar tudo isso. E eu termino dizendo uma coisa, mas eu preciso encontrar aqui na minha ficha. Eu não sei por que eu botei aqui a palavra perversão. Peço desculpas. Não terminei minha frase. Eu preciso terminar minha frase. Não vou poder voltar para casa se eu não terminar minha frase. Então, vou terminar de outra forma. Se a perversão tem tanto sucesso... lembrei. No conceito americano terrível, que é o primeiro artigo da Constituição. É preciso reexaminar esse primeiro artigo, porque só traz vantagem para os Estados Unidos. A ideia é excelente da liberdade de expressão, mas ela leva a uma perversão que é a pior de todas na história. Precisamos reexaminar esse primeiro artigo e dizer sim, há condições para a liberdade de expressão. Muito obrigada. E viva o Brasil! Merci, monsieur Dominique Volton. Merci. E agora eu chamo aqui para os agradecimentos finais o presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende. Obrigada, Flávio. Eu rapidamente quero agradecer a todos. Vou chamar aqui o ministro Frederico Siqueira para encerrar isso, mas eu queria agradecer à ABERT, ao Cristiano, à Tereza, à Ana, ao Luiz Gustavo, ao Rodolfo, ao João Lucas, por esse evento aqui, que sem essa turma da ABERT não seria possível tê-los. Quero agradecer aqui na França ao embaixador Ricardo Neiva Tavares, ao ministro André Maciel, ao ministro Caio Renaud, ao conselheiro Matheus e à Tatiana. E quero agradecer a todos os nossos panelistas, mas especialmente eu quero fazer um agradecimento ao Pompeu Pino, da France Media Monde, que nos ajudou demais a ter todos esses contatos aqui para que pudéssemos trazer tantos panelistas que abrilhantaram esse seminário. E, especialmente, ao ministro de Estado das Comunicações, Frederico Siqueira, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é o decano do nosso Supremo Tribunal Federal, que também abrilhantaram de forma absolutamente necessária essa discussão que é fundamental não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muito obrigado a todos. Ministro, por favor. Ministro, por favor, eu queria pedir um minutinho. Temos aqui a nossa mestre de cerimônias, que é a jornalista Sônia Blota, que é uma correspondente de um grande grupo do Brasil aqui na França. E hoje é aniversário dela. Parabéns, muitas felicidades, Sônia. Obrigada, gente. Obrigada para vocês. Ai, que lindo! Obrigada.
Obrigada, gente, de coração. Merci beaucoup. Então, obrigado, Flávio, pelo convite. Eu estou há um pouco mais de 30 dias na função, mas a gente entende a importância do setor de radiodifusão e essa experiência, junto com a França, é muito importante para nós que estamos chegando no cargo de Ministro de Estado das Comunicações. Agradeço a todos os radiodifusores e pode ter certeza que o Ministério das Comunicações estará à disposição de todos os senhores para discutir as pautas e, assim como a orientação do nosso presidente Lula, fico à disposição de todos. Então, muito obrigado e bom evento para todos. Obrigada, ministro. Obrigada a todos. E depois de tantas ideias trocadas, de tanto conteúdo enriquecedor que levaremos na bagagem, com certeza, chegamos ao fim do primeiro Seminário Franco-Brasileiro de Rádio e Televisão. A ABERT agradece a Embaixada do Brasil em Paris, que nos acolheu tão bem, e a AIR por todo o apoio para que esse encontro acontecesse. Muito obrigada e até a próxima.